Fala, torcedor rubro-negro! Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você já parou para pensar como o Flamengo, vice-líder do Brasileirão e na final da Libertadores, conseguiu construir um time tão forte e competitivo? O segredo pode estar no trabalho minucioso da diretoria e da comissão técnica, que estão fazendo tudo para garantir que os jogadores sejam aproveitados ao máximo. E agora, com o campeonato se aproximando do fim, quais serão as próximas decisões que podem impactar essa trajetória vitoriosa? Vamos mergulhar nos bastidores do Mengão e descobrir como a evolução está moldando o futuro do clube. O Flamengo é um gigante do futebol brasileiro e, atualmente, se destaca como vice-líder do Brasileirão Betano, além de estar na final da Libertadores da América. Esse sucesso é fruto de uma gestão estratégica e de investimentos decisivos na formação de um elenco robusto e talentoso. A diretoria rubro-negra não tem medido esforços para garantir que a equipe esteja entre as melhores do continente, enquanto a comissão técnica tem demonstrado habilidade em maximizar o potencial de cada jogador, transformando o Flamengo em uma verdadeira máquina de vitórias. Nos bastidores, o clima é de expectativa e planejamento. A equipe técnica já se prepara para a reta final da temporada, onde o desgaste físico dos atletas se torna um fator crítico. Para evitar lesões e a perda de jogadores em um momento tão decisivo, alguns atletas como De La Cruz devem ser mais acionados nas próximas partidas. Além dele, Matias Vina também começa a ganhar espaço, depois de uma fase em que sua participação foi limitada. A confiança da comissão técnica no potencial desses jogadores pode ser a chave para manter a equipe competitiva nos momentos decisivos. É importante lembrar que o Flamengo não chegou até aqui por acaso. Nos últimos anos, o clube tem se reinventado, aprendendo com os erros do passado e investindo em novas estratégias para fortalecer seu elenco. A trajetória vitoriosa do rubro-negro é marcada por altos e baixos, mas a busca por títulos e a manutenção de um time forte sempre foram prioridades. Agora, com a aproximação da janela de transferências, a análise do elenco por parte de Felipe Luiz se torna ainda mais crucial, especialmente com a iminente saída de jogadores que não se destacaram ou que perderam espaço na equipe. À medida que o Flamengo se prepara para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, a situação de Alan se torna emblemática. A ausência do jogador em partidas importantes sugere que seu futuro no clube pode estar comprometido. A diretoria, que planeja um elenco mais enxuto e focado para 2026, pode estar disposta a liberar jogadores que não se encaixam nos planos. O que será do futuro de Alan e de outros atletas que podem seguir o mesmo caminho? As respostas podem moldar o Flamengo para as próximas temporadas e definir seu destino nas competições que estão por vir. O que esperar da próxima janela de transferências e como isso influenciará a busca incessante do rubro-negro por títulos? A situação atual do Flamengo, que é vice-líder do Brasileirão e está na final da Libertadores, traz à tona perspectivas importantes para o futuro do clube. A busca por um elenco coeso e competitivo é fundamental, especialmente com as mudanças que podem ocorrer no próximo ano. A possível saída de jogadores como Alan, que não vem tendo espaço no time, pode abrir espaço para novas contratações ou a promoção de jovens talentos da base. Essa reestruturação pode impactar diretamente a formação do grupo, influenciando o desempenho em competições e a saúde financeira do clube, já que a venda de jogadores pode gerar receita significativa. Nos bastidores, a tensão é palpável. A comissão técnica e a diretoria estão atentas às reações dos jogadores e à dinâmica do mercado. As movimentações recentes indicam que, com o fechamento da janela de transferências se aproximando, o Flamengo pode enfrentar propostas que exigem uma rápida tomada de decisão. As conversas sobre Alan e outros atletas que estão fora dos planos são frequentes, e o clima de incerteza pode afetar o moral do elenco. A opinião de especialistas sugere que a estratégia de manter um elenco enxuto e focado pode ser a chave para o sucesso, mas isso também implica riscos, especialmente se as substituições não forem realizadas com a devida cautela. À medida que o Flamengo se prepara para um período decisivo, as decisões tomadas agora podem moldar o futuro do clube.
O surgimento de novas oportunidades para jogadores como de La Cruz e Matias Vina pode ser um divisor de águas, enquanto a saída de jogadores menos utilizados poderá abrir espaço para novas contratações que tragam frescor ao elenco. O desafio é equilibrar a ambição de conquistas imediatas com a visão de longo prazo, e essa tensão promete ser um tema central nas próximas discussões sobre a equipe. Com a pressão aumentando e o mercado pronto para agitações, o Flamengo está à beira de um novo capítulo que promete trazer emoções intensas e reviravoltas inesperadas. Você já parou para pensar no impacto que a saída de Pedro pode ter no Flamengo? A declaração dele sobre Gabigol revela muito mais do que uma simples rivalidade entre atacantes, é um sinal de alerta para a torcida. Afinal, se Gabigol voltar, será que isso significa que o clube não confia mais no talento de Pedro? E o que isso pode significar para o futuro do time? Vamos analisar juntos o que essa possível troca pode significar para o Flamengo e se realmente vale a pena abrir mão de um jogador tão decisivo como Pedro. Não saia daí, porque a discussão está apenas começando. Fala, torcedor rubro-negro. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Pedro, um jovem torcedor apaixonado pelo futebol, observa com uma mistura de esperança e ceticismo a possibilidade do retorno de Gabigol ao seu time do coração. Para ele, a frase "se ele voltar é porque não precisam de mim" ecoa em sua mente como um grito de alerta sobre sua própria posição dentro da equipe. Este pensamento o leva a refletir não apenas sobre a importância de Gabigol, mas também sobre o seu próprio valor e a dinâmica que se estabelece entre jogadores, torcida e a administração do clube. Pedro se vê em um dilema interno, o desejo de ver o ídolo em campo versus o temor de que sua presença signifique a diminuição de seu próprio espaço e relevância. A figura de Gabigol representa muito mais do que um simples jogador, ele é um símbolo, uma encarnação das esperanças e sonhos dos torcedores. A volta do craque seria recebida com festa, mas Pedro não consegue evitar a sombra da insegurança que paira sobre sua mente. Ele se pergunta se a idolatria cega não estaria mascarando a realidade do time, que precisa de mais do que estrelas para brilhar. Para ele, cada jogador tem um papel fundamental, e o retorno de Gabigol poderia significar menos oportunidades para outros, incluindo ele mesmo, que sonha em conquistar seu lugar no time. Enquanto observa os treinos e os jogos, Pedro nota a energia que Gabigol traz ao campo. Sua habilidade em driblar adversários e sua precisão em finalizações o tornam quase uma lenda viva. Porém, essa adoração também gera um sentimento de rivalidade silenciosa entre os jogadores. Pedro começa a se questionar sobre a natureza do futebol em si. Será que o amor pelo esporte e pelo clube está atrelado à presença de figuras icônicas, ou será que a verdadeira essência do futebol reside na coletividade, na união e no esforço conjunto? Essa reflexão o leva a ponderar sobre a importância de cada membro da equipe, mesmo aqueles que não estão em evidência. Ao mesmo tempo, Pedro observa a relação intensa entre a torcida e os jogadores. A paixão dos torcedores pode ser um combustível poderoso, mas também pode se transformar em pressão. A expectativa de que Gabigol retorne e resolva todos os problemas do time é, para Pedro, um fardo que talvez nem o ídolo consiga carregar. Ele se questiona sobre os impactos dessa pressão na performance dos atletas, especialmente naqueles que, como ele, buscam se destacar em meio a um mar de estrelas. A necessidade de reconhecimento é uma constante na vida de quem vive a adrenalina do futebol, mas será que esse reconhecimento deve vir à custa de outros? Em suas reflexões, Pedro se vê confrontado com a ideia de que a grandeza de um jogador não deve eclipsar os talentos dos demais. Cada um, com suas habilidades e características únicas, contribui para o todo. Ele anseia por um time em que todos possam brilhar, onde o sucesso não dependa apenas de um ou dois nomes, mas sim de um esforço coletivo. Esse raciocínio o leva a entender que, independentemente da presença de Gabigol, há espaço para cada um brilhar, desde que haja união e sinergia no grupo. Essa percepção o encoraja a trabalhar mais arduamente, a aprimorar suas habilidades e a acreditar que seu valor é inegável. Entretanto, a presença de Gabigol gera uma espécie de sombra que Pedro não consegue ignorar. Ele se vê em uma luta interna, entre o desejo de que seu ídolo retorne e a necessidade de se afirmar como jogador.
Essa dualidade é angustiante, ao mesmo tempo, reveladora. Pedro se dá conta de que a verdadeira rivalidade não é apenas entre os jogadores, mas também entre as expectativas e a realidade. Ele precisa aprender a lidar com essa pressão, a usar a presença de Gabigol como um estímulo. A saída de Pedro do Flamengo é um tema que gera intensas discussões entre torcedores, analistas e a própria diretoria do clube. A primeira questão que surge é o impacto que essa transação pode ter para a equipe, especialmente considerando o papel fundamental que Pedro desempenha no ataque rubro-negro. Desde sua chegada, ele se destacou não apenas pelos gols marcados, mas também pela sua capacidade de mobilizar a defesa adversária, criando espaços para os companheiros. A perda de um jogador com essas características pode resultar em um desequilíbrio significativo na dinâmica ofensiva da equipe, exigindo uma adaptação rápida que nem sempre é fácil, principalmente em momentos decisivos de competições. Por outro lado, a hipótese de uma troca entre Pedro e Gabigol suscita uma série de questionamentos. Ambos são atacantes de alta qualidade, mas possuem estilos de jogo distintos que podem influenciar a forma como o Flamengo se apresenta em campo. Enquanto Pedro é um centroavante que se destaca pela finalização apurada e pela presença na área, Gabigol traz consigo uma versatilidade que lhe permite atuar em diversas posições do ataque. A troca pode ser vista como uma oportunidade de revitalizar o setor ofensivo, mas também pode ser arriscada, já que o entrosamento que Pedro tem com os demais jogadores é algo que não pode ser facilmente replicado. Além disso, a relação da torcida com Pedro é intensa e repleta de expectativas. O atacante, ao longo de sua trajetória no clube, conquistou a admiração do público com atuações memoráveis, especialmente em finais que entraram para a história do Flamengo. A perda de um ídolo, mesmo que substituído por um grande nome como Gabigol, pode gerar insatisfação e um sentimento de descontentamento entre os torcedores. O vínculo emocional que se estabelece entre um jogador e a torcida é um fator que não deve ser subestimado, pois pode impactar diretamente na moral da equipe e na performance em campo. A questão financeira também não pode ser ignorada. A transação envolvendo a saída de Pedro pode trazer uma quantia significativa para os cofres do clube, permitindo investimentos em outras áreas, como a contratação de novos jogadores ou a melhoria das infraestruturas. No entanto, é preciso ponderar se a perda de um atleta do calibre de Pedro realmente vale a pena em troca de um retorno financeiro que pode não se traduzir em resultados imediatos. A história do futebol está repleta de exemplos em que a busca pelo lucro imediato resultou em prejuízos a longo prazo, e essa é uma lição que o Flamengo deve considerar com atenção. Em contrapartida, a chegada de Gabigol, caso a troca se concretize, poderia revitalizar a equipe em termos de opções ofensivas. A sua experiência em grandes jogos e seu histórico recente de gols em momentos decisivos poderiam ser um trunfo a favor do Flamengo nas competições que se avizinham. No entanto, essa transição não é simples e exige tempo para que Gabigol se adapte ao estilo de jogo da equipe, além de desenvolver uma conexão com os demais jogadores, o que pode não acontecer imediatamente. O tempo é um recurso precioso no futebol, e as consequências de uma mudança podem levar tempo para se manifestar. O aspecto tático também deve ser considerado. Com a saída de Pedro, Dorival Júnior, o treinador, terá que repensar a formação e as estratégias de jogo. O Flamengo poderá optar por um esquema diferente, que leve em conta as qualidades de Gabigol e que talvez não aproveite ao máximo o potencial de outros jogadores. Essa reconfiguração pode demandar um período de adaptação que afete a performance da equipe em competições importantes. A maneira como os jogadores se ajustam às novas demandas táticas será crucial para o sucesso do time. Finalmente, a decisão sobre a troca de Pedro por Gabigol deve ser vista sob uma perspectiva ampla, considerando. A opinião dos torcedores do clube é um aspecto fundamental que revela não apenas a paixão que eles nutrem pelo time, mas também as expectativas e frustrações que permeiam o cotidiano de uma torcida vibrante. Cada grito nas arquibancadas, cada bandeira balançando ao vento, representa muito mais do que apenas apoio, é um reflexo da identidade, da história e dos sonhos de milhares de pessoas que se conectam emocionalmente com o clube. Para muitos, ser torcedor vai além do simples ato de assistir a um jogo, é um compromisso de vida, uma crença que se renova a cada temporada, independentemente dos altos e baixos que o time possa enfrentar. Os torcedores costumam expressar suas opiniões de maneira apaixonada, seja nas redes sociais,
em debates acalorados ou nas conversas informais entre amigos. A visão sobre o desempenho do time é frequentemente influenciada não apenas pelos resultados em campo, mas também pela maneira como a diretoria e a comissão técnica conduzem o clube. Para muitos, a transparência nas decisões e a comunicação clara são fatores que fortalecem a confiança dos torcedores. Quando a gestão é bem vista, a torcida se sente parte de um projeto maior, como se estivesse contribuindo para um sonho coletivo, o que intensifica a ligação emocional com a equipe. As críticas, por outro lado, surgem de forma contundente quando